para mais uma atividade de língua portuguesa no livro Vem Voar, do 5º ano. É a continuação sobre a história do último caracol, né? Uma crônica da Marina Colasanti sobre o último caracol. Esses dias nós fizemos, né, o entendimento sobre esse texto, né? E agora vamos fazer a continuação na página 92 e 93. Então, vocês recordam que a história, né, é sobre o último caracol da Polinésia, que ele morreu. Segundo a crônica, né, ela fala que ele morreu de solidão. Então, a crônica, ele pega fatos, acontecimentos, né, o que realmente aconteceu, né, e ela dá o seu ponto de vista, a sua reflexão. Então, a autora aqui, ela coloca o seu ponto de vista. Então, ela acha que ele morreu de solidão, tá? Então, vamos lá. A crônica que você leu fala de assuntos importantes para o ser humano, mas delicados a serem abordados, como a solidão e a morte. Você já conversou sobre esses assuntos com algum amigo ou familiar? Vocês já conversaram sobre solidão e morte em casa, com um colega? Você já se sentiu sozinho? O que a morte representa para você? Então, essas são algumas perguntas que a gente para pensar, né? Sobre a solidão e a morte. É isso que a Marina Colasanti traz, né? Nessa crônica. Ela fala sobre a extinção de uma espécie, né? Mas dentro do contexto de solidão e morte, tá? Então, essa parte aqui é só mesmo uma conversa. Você já parou para pensar, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso também, né? 6. O último caracol da Polinésia tinha um tratador e era acompanhado por vários pesquisadores. Isso diminuía a solidão dele? Adiantava ele ter um tratador e pesquisadores? Não, né? Ele continuava só, ele continuava na solidão. Por quê? Porque o tratador e os pesquisadores não eram da mesma espécie. O que adianta você ter um tratador, um pesquisador, se você não tem um animal da mesma espécie, né? Ele não tem com quem conviver, né? Da mesma espécie. Você precisa ter gente, né? Animais da mesma espécie para se conviver, né? Então, não adiantava eles dar a comida, estar junto ali, se ele não era da mesma espécie, tá bom? Copie o trecho em que comprove sua resposta. Olha lá, eu peguei aqui, ó, ele está no 3º parágrafo. Então, vamos ao 3º parágrafo, ó. 1º parágrafo, 2º parágrafo, 3º parágrafo. Ele está aqui, ó. Mas o tratador não era ninguém. O tratador era qualquer coisa menos importante que o tronco sobre o qual o caracol se colocava. O tratador era de outra espécie. Então, vejam, né? Como comprova que isso não diminuía a solidão dele?
né? Porque eles não eram da mesma espécie. Então, aqui, ó, é esse trecho que comprova isso. Ah, professora, por que colocou essa chave com a reticências, né? Por quê? Porque antes de começar aqui, então, essa aspas vem porque está dentro do texto e essa reticências é porque antes vem alguma coisa falando. E o que eu quero dizer, o que eu quero colocar aqui, o trecho que eu quero, então eu vou colocar o trecho que eu quero. Mas como tem coisa antes e coisa depois do trecho, então eu vou colocar a reticências e vou pôr o quê? A aspas, né? Que eu estou indicando essa parte do trecho, tá bom? Então, olha lá, no terceiro parágrafo, né, está: o tratador não era ninguém. O tratador era qualquer coisa menos importante que o tronco sobre o qual o caracol se deslocava. O tratador era de outra espécie. Na sua opinião, o que seria necessário para tirar o caracol da Polinésia da solidão? Na minha opinião, era ele ter mais animais de sua espécie, né? Era ter mais moluscos da sua espécie, né? Deixa eu arrumar esse C aqui, porque não é X, hein? Moluscos da sua espécie, né? Então, era ter mais amigos, né? Era conviver mais com outros tipos de animais, com animais da sua espécie. Aí tiraria ele da solidão, certo? Releia o início do texto. Morreu o último caracol da Polinésia. Havia um caracol da Polinésia, um caracol de árvore e nenhum outro. Era o último e morreu. Morreu de quê? Ninguém sabe me dizer. O jornal não acha importante revelar a causa mortes, né? O que causou a morte dele, de um caracol da Polinésia. Noticia apenas que com ele extinguiu-se a sua espécie. Ninguém nunca mais verá em lugar algum, nem mesmo na Polinésia, um polinesiano caracol. Em dado momento, a cronista se põe a imaginar como teria sido a vida real do caracol. Ao fazer isso, ela acaba caracterizando o caracol como um bicho desligado ou atribuindo ao caracol sentimentos e comportamentos humanos. E isso, então, ela está atribuindo ao caracol sentimentos e comportamentos humanos. Porque ela falou alguma coisa de ser um bicho desligado? Não, né? Aqui, ele está falando de um caracol. Ela está dando comportamentos, né? De comportamentos humanos, tá? Então, seria o segundo quadradinho. Vamos para a página 93. Você acha que, ao fazer essa opção, ela busca aproximar o leitor do último caracol da Polinésia ou distanciar o leitor? Então, sempre o autor de um livro, ele sempre procura o quê? Aproximar, né? O leitor do último caracol, ou o autor sempre procura aproximar o leitor da história, certo? Então, é o primeiro quadradinho. Em uma notícia jornalística,
O fato noticiado é apresentado de maneira como aconteceu, evitando apresentar a opinião do jornalista, né? Então, uma notícia jornalística evita, o jornalista evita dar a sua opinião, tá? Empregando uma linguagem clara e direta. Se você fosse jornalista e fosse noticiar a morte de um último caracol da Polinésia, como escreveria o texto? Então, vocês vão basear na informação apresentada na crônica e use a imaginação para criar dados que não são mencionados sobre o acontecimento. Então, de acordo com o texto ali, eu coloquei, né? Vocês podem fazer do jeito de vocês, mas eu dei um exemplo aqui, tá? Então, vamos lá. De acordo com um jornal, né? Morreu na manhã desta quarta-feira, dia 11, ó. Eles não colocam dia 11, eles colocam entre parênteses, né? A data. Como hoje é quarta-feira, dia 11, então, coloquei aqui, ó. Morreu na manhã desta quarta-feira, no zoológico de Londres, onde foi que ele morreu, o último caracol da Polinésia. Ele vivia no zoológico de Londres e era observado por vários pesquisadores. Mesmo sob os cuidados de um tratador, tendo comida suficiente e não correndo risco de ser morto por predadores, o último caracol da Polinésia não resistiu, extinguindo-se a espécie do planeta. Então, vejam, isso seria uma notícia jornalística. Eu não coloquei nada sobre ele ter morrido em solidão, né? Que ele era sozinho. Então, eu não coloquei a minha opinião, eu apenas noticiei, né? Uma notícia, eu falei uma notícia clara e direta, numa linguagem clara e direta. Fui direto ao ponto. Morreu um caracol da Polinésia, né? E extinguiu da sua espécie. Coloquei, né, as informações apresentadas, que tinha os pesquisadores, tinha um tratador, né? Tinha os predadores, que ele não correu o risco de ser morto por predadores. Se vocês olharem, pesquisarem no Google, eu pesquisei, teve um último caracol, tá? E ele morreu provavelmente de velhice. Ele tinha, eu acho, 14 anos, se não me engano, tá? Se vocês pesquisarem, o último caracol, ele morreu, mas de velhice, tá? Tinha os pesquisadores, tudo, né? E foi o último da espécie mesmo. Você acha que a crônica tem proximidade com a notícia jornalística? Sim, a crônica tem, porque a crônica, ela é tirada, né? Ela aborda acontecimentos do dia a dia. As crônicas se relacionam a fatos do cotidiano. Então, ela tem, né? Fatos que acontecem do dia a dia. A única diferença é que o leitor, né? O escritor, o autor da crônica, ele coloca o seu ponto de vista e a sua reflexão, tá? Na sua opinião, as crônicas também podem ser inspiradas em fatos do dia a dia que não estejam nos jornais? Sim, podem.
já que diversos acontecimentos do cotidiano, do dia a dia, podem inspirar uma crônica, né? Tanto faz como um fato do dia a dia pode inspirar a crônica, um acontecimento do dia a dia pode inspirar uma crônica, vice-versa, tá? Certo? E aqui por último nós temos, né? O que é uma crônica? A crônica é um trecho breve, geralmente publicado em jornais, revistas, livros e em páginas da internet, que aborda acontecimentos do dia a dia, ou seja, acontecimentos do cotidiano. O cronista, né? Cronista é a pessoa que escreve a crônica, é o autor da crônica. Costuma tratar desses acontecimentos, oferecendo ao leitor seu ponto de vista e sua reflexão, que é isso que aconteceu aqui nessas duas respostas, tá? Então veja, aqui ó, você acha que a crônica tem proximidade com a notícia jornalística? Sim, porque ó, a crônica se relaciona a fatos do cotidiano, ó. É geralmente publicado em jornais, revistas que abordam o acontecimento do dia a dia, do cotidiano. E a crônica também pode ser inspirada em fatos do dia a dia? Sim, olha lá, ó. Ele aborda acontecimentos do dia a dia, tá? E aí, sendo que o cronista, né, o autor da crônica, ele costuma dar o seu ponto de vista e a sua reflexão. Então, pode se inspirar em uma crônica o fato dos acontecimentos do dia a dia, certo? Então, essas foram as atividades, né? A continuação das atividades, né? Ó, é a continuação da atividade da página 90, 91 e hoje fizemos a 92 e a página 93. Espero que vocês tenham gostado e saber um pouquinho mais, né, sobre crônica. Beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.